Vou fazer o algoritmo que vai criar uma função. Inicialmente eu vou fazer sem a função e depois vou criar ela, que vai receber as coordenadas de dois pontos e vai retornar a distância entre esses dois pontos. Inicialmente, para fazer esse cálculo, eu vou criar aqui variáveis para poder guardar esses dois pontos. Vou chamar aqui de x1, y1, x2 e y2, né, as coordenadas x e y de cada um dos pontos. Também vou criar aqui uma variável que vai guardar a distância em si, né? Tem a equação para calcular, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados, ou melhor dizendo, a raiz quadrada da soma da diferença dos quadrados. E essa equação que eu vou usar para calcular a distância, como é a raiz quadrada, então vai ser o valor resultante possível, é um valor real, então já cria a variável do tipo float. Preciso ler valores para essas coordenadas. Lógico, eu poderia colocar aqui um printf, informe as coordenadas para o primeiro ponto. Vou botar instruções, né? Então aqui eu vou ler as duas coordenadas. Então são dois valores, vou ler as duas de uma vez só. O primeiro valor lido vai para a variável x1 e o segundo valor lido vai para a variável y1. Tá? Então informe as coordenadas para o primeiro ponto. Vou ler esses valores. Vou botar aqui um espaço. Esqueci do ponto e vírgula. É a mesma coisa para a segunda, a coordenada do segundo ponto. Só que dessa vez vou ler para as variáveis x2 e y2. A partir disso eu já posso fazer o cálculo da distância. Eu tenho a equação para poder fazer isso, então vai ser a raiz quadrada. Vou fazer aqui assim a função poll. Para poder usar a função sqrt e a função poll, eu tenho que fazer o include da biblioteca math.h, que tem essas funções poll e sqrt que eu estou utilizando, né? Sqrt para raiz quadrada, poll para elevar ao quadrado. Então faço x2 menos x1 ao quadrado, então a potência disso, mais a mesma coisa com relação ao eixo y, y2 menos y1. Tanto faz a ordem aqui, né? Se é x2 menos x1 ou x1 menos x2, porque no final das contas ele vai elevar ao quadrado. Ponto. Aqui ele calculou a distância. Agora basta mostrar essa distância. Então, só relembrando que a variável distância é um float. E com isso, encerrou, né, o algoritmo em si. Está aqui ele, vamos testar para ver se não teve nenhum equívoco. Opa, sobrou aqui um ponto e vírgula no lugar errado. Vamos lá, coordenada 1 e 1, 2 e 3. Deu que a distância era esta daqui, entre os dois pontos. Até poderia ter colocado uma mensagem, né? Fazer um outro teste. 1 e 1, e mesmo lugar, distância 0, os dois pontos estão juntos. 1 e 1, 2 e 3. Para facilitar aqui, fazer mais um teste, 1 e 1 e a outra 1 e 3, para dar uma distância 2. Beleza, calculou a distância. Pode ver que por causa que eu coloquei acentuação, né, às vezes fica estranho ali as mensagens que é mostrado, né, por a codificação, eu vou tirar aqui a acentuação. O enunciado pedia que fosse uma função, né, e eu não utilizei funções prontas, eu não criei uma função aí para retornar esse cálculo da distância. Por isso eu vou fazer agora uma alteração nesse código para que esse cálculo aqui seja feito através de uma função. Vou chamar essa função de cálculo da distância. Tá? Ela vai me retornar
o valor do cálculo da distância pode ser um float, né? Então eu vou dizer que o retorno dela é um float. Chamei ela de calcula distância. Ela vai precisar de alguns parâmetros para o funcionamento dela. Que parâmetros são esses? Bom, para calcular a distância entre dois pontos, ela tem que receber as coordenadas dos dois pontos. Então eu vou precisar de um int, vou chamar de x1, y1, x2, y2. Ela vai precisar dessas coordenadas aí para poder fazer o cálculo. E depois, né, eu posso fazer as alterações aí. O mais simples seria fazer simplesmente isso daqui. Retornei, né, recebi as coordenadas, acabei utilizando os mesmos nomes de variáveis, né, mas não precisava, mas para facilitar utilizei os mesmos. Então já é calculado aqui esse valor e retornado como parâmetro, como retorno realmente dessa função aqui, calcula a distância. Depois disso é só eu chamar a função, logicamente passando as coordenadas, x1, y1, x2, y2. E desta maneira, né, toda vez que eu chegar nessa função aqui, ela vai calcular a distância através desse cálculo aqui, dessa equação, para poder estar retornando essa distância. Logicamente, eu fiz aqui assim passos mais diretos, né? Eu fiz numa equação só, coloquei todos os passos, mas eu poderia ter criado algumas variáveis a mais aqui, por exemplo, vou criar uma outra distância, vou criar também, como as coordenadas eu estou considerando só coordenadas inteiras, a diferença delas elevado ao quadrado vai ser valores inteiros, então aqui eu vou colocar, vou fazer duas variáveis aqui assim, que seria essas que vão guardar esse cálculo aqui, da diferença elevar ao quadrado. Eu vou chamar então elas de quad1 e quad2. Com isso eu poderia ter feito quad1, qua1 melhor dizendo, né? Receber essa expressão aqui. O qua2 recebe essa expressão aqui. O cálculo da distância recebe o SQRT de qua1 mais qua2. E, logicamente, depois eu retorno qual que é a distância. Tá, então, eu fiz passos a mais, eu não gosto muito dessa forma, eu preferia só aquele um passo no retorno, mas só para deixar claro aqui também qual que é a sequência de operações aqui que foi utilizada, né? Eu criei aqui variáveis para poder fazer esse armazenamento. Eu fiz uma alteração no código só para tirar o printf e ler as 4 coordenadas numa linha só para diminuir a quantidade de código, porque eu quero falar sobre uma alteração possível, né? Que eu quero alterar esse algoritmo para que, se essa distância calculada for igual a zero, eu peça novas coordenadas. Eu quero sempre que a distância seja diferente de zero. Essa pequena alteração para fazer uma demonstração de um aspecto de eficiência computacional. Vou comentar sobre ele. Tá? Então, assim, se a distância for igual a zero, eu vou pedir novas coordenadas até que eu obtenha uma distância diferente de zero. Tá? Para poder fazer isso, eu vou fazer aqui assim uma estrutura de repetição, né? Porque eu vou ter que ficar fazendo isso até alcançar a condição. Tá? A minha condição é a distância ser, ou melhor dizendo, enquanto ela for igual a zero, eu vou ter que ficar fazendo isso, né? De pedindo novas coordenadas, calculando a distância, para poder só parar de repetir essa estrutura quando a distância for diferente de zero. Então, enquanto ela for igual a zero, eu peço novas coordenadas e calculo uma nova distância. Se essa nova distância deu zero, essa condição vai dar verdadeira. Eu vou pedir novas coordenadas de novo, vou calcular a nova distância. Novamente, se for verdadeiro, vai entrar isso daqui como verdade, vou pedir novas coordenadas e assim
até que eu obtenha uma distância diferente de zero. Logicamente, inicialmente, eu não sei qual que é o valor da distância, né? A distância que foi criada e não foi atribuído um valor. Então, logo na primeira vez que eu vou fazer esse teste, eu não sei se ele vai dar verdadeiro ou falso. Só para garantir, então, aqui, só para garantir não, preciso colocar aqui, eu coloco inicialmente a distância sendo zero. Tá? Então, se a distância começa com zero, na primeira vez que for testar a distância é zero, então ele vai pedir as 4 primeiras coordenadas, vai calcular a distância. Se ela já for diferente de zero, eu mostro a distância. Caso ela seja zero, eu volto para cá, vou passar no teste, vou pedir novas coordenadas, conforme eu já tinha ilustrado anteriormente. Então, testando o código, vou colocar aqui mesmas coordenadas. Ele não mostrou, né, porque ele está pedindo que sejam coordenadas diferentes, ou que dê uma distância diferente, como por exemplo aqui, para poder encerrar o algoritmo. Então, ele fica pedindo novas coordenadas até que eu tenha uma distância maior do que zero realmente. É lógico que essa minha condição aqui, de calcular a distância e verificar se ela é igual a zero, ela tem um custo computacional bem elevado, porque cada vez que eu quero calcular essa distância, eu tenho que fazer uma subtração, duas subtrações, elevar ao quadrado e depois calcular a raiz quadrada desse número. Computacionalmente, isso é mais complexo do que uma outra possibilidade aqui que eu vou mostrar, que seria, por que eu estou calculando a distância e mostrando essa distância? Se, baseando essa distância, fazendo todo o cálculo, se o único jeito de dar distância igual a zero é se as coordenadas forem exatamente iguais. E se as coordenadas forem exatamente iguais, os testes que eu vou fazer é simplesmente 2 testes de igualdade e um teste lógico de E, né, se as duas igualdades forem iguais. Então, nesse sentido, o melhor é que eu faça, em vez de todo esse cálculo aqui mais complexo, cálculos mais simples, que é verificar se os pontos aqui formados para x1 e x2 e y1 e y2 são os mesmos pontos, porque é o único jeito de dar distância zero. Só quero fazer uma consideração com relação ao desempenho computacional, tá? Envolvendo o cálculo dessa distância. Só para ilustrar, né? Porque eu tinha feito o teste, então, utilizando lá a condição de a distância ser maior do que zero, ou diferente de zero. Enquanto ela fosse igual a zero, melhor dizendo, eu ficaria repetindo. Tá? Só quero mostrar então como o desempenho computacional é diferente se eu fizer o teste baseado na distância realmente. Tá? Eu vou executar aqui algumas vezes esse código para a gente ter essa percepção, mas eu vou comparar com uma outra forma, que seria aquela minha especificação do tipo, se x1 for igual a x2 e o y1 igual ao y2. Tá? Só para poder testar os dois. Lógico que um deles eu vou deixar comentado inicialmente, depois eu vou descomentar vou comentar esse e descomentar esse outro aqui para a gente comparar os tempos de execução. Mandei aqui rodar 100.000 vezes, que ainda vai fazer isso tudo muito rápido, né? Mas eu vou conseguir pegar aqui os tempos de execução para poder comparar o desempenho computacional. Tá? Então, esse daqui deu em 0,9. Eu vou colocar mais um zero aqui, tá? Fazer 1 milhão de vezes, para ter um número um pouquinho maior. Tá? Então, 154, rodou em 179, 139. Vamos chamar aqui de 140, seriam os tempos. Tá? Vou trocar agora por essa outra expressão. Então, imagine, em vez de eu testar com relação à distância passando por esse cálculo todo, eu só vou me basear se é igual ou não é igual aqui esses cálculos. Essas comparações, melhor dizendo. E se eu for testar o desempenho computacional de realizar isso 1 milhão de vezes, olha, já baixou do 100. Fazer mais uma vez só para garantir, ó, ainda está abaixo do 100. E aqui continua abaixo do 100, então ficou em torno do 90. Ficou lá entre o 130, um caso do outro, para 90. Então, eu vejo que, se eu for pensar em eficiência computacional, é melhor eu fazer esse teste aqui do que esse daqui. Porque esse daqui, lógico, ele vai lá fazer todo esse cálculo para poder retornar essa distância.
E eu só vou ter a distância realmente igual a zero quando isso daqui for verdade. Então, se eu pensar um pouquinho mais, eu posso trocar o meu teste e ganhar com uma eficiência computacional ali bem interessante. É isso.